Olá, voltei. Eu e o meu dente quebrado. E os meus acessórios. Os meus acessórios. E o meu broche. E o meu broche do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Então vamos lá, voltei, né, meu povo? Então, continuando com a leitura do livro Princípios de Economia. Princípios de Economia. A quinta edição. Os professores Carlos Roberto Martins Passos e Otto Nogami. Tá? Lembrando que eu estou lendo a parte 1, Introdução aos Problemas Econômicos, capítulo 1, Noções Gerais de Economia, apêndice, Trabalhando com Gráficos e Outras Ferramentas. E hoje, graças a Deus, eu finalizo o número 4, Equações Lineares, que eu dividi em quatro partes. Tá? Vamos finalizar com o gráfico. Ah, tá louco. Peraí. Aqui eu Então a gente já viu tudo isso aqui, ó. Nós já vimos isso aqui, né? O conceito de equações lineares, né? A parte teórica, né? Que ninguém gosta de estudar. Mas tem que estudar, senão, né? Você não vai entender nada. Né? Ninguém tem paciência para ler, fazer, colorir o livro, o caderno, fazer um rascunho. Tudo isso a gente já viu. Deixa eu ver isso aqui. A gente viu isso aqui também. Foi a última aula, né? Nós vimos tudo isso aqui. Aí aqui tá a tabela que ficou por último, né? Eu ainda fiz um resuminho, que até grampei aqui o resuminho. Né? Que é lá na última aula, na aula 3 desse número 4, que é de equação linear. Então é o seguinte, ficou pendente o gráfico, né? Então lembrando que na equação dos professores o consumo depende da renda. Então, lá, o professor colocou como os dados ali a despesa de consumo 100 para a renda zero. Lembra, né? Quando a renda é zero, a despesa de consumo é 100. Tá? Foi o 100 que ele colocou ali como valor. Tá? E aí eu tinha que saber qual é o meu consumo nos valores de outras rendas, né? E ele deu também a inclinação da reta, que é 0,80. Tá? Então, os professores deram a despesa de consumo 100, quando a renda é zero, e a inclinação da reta, que é 0,80, tá? Lembrando que a equação, vou pegar aqui no meu rascunho, a equação é o consumo, que é igual a despesa de consumo, mais a inclinação da reta, vezes a renda, tá? Que é o consumo, que é igual a despesa de consumo, mais a inclinação da reta, vezes a renda. Da tabela ali, né, da fórmula. O consumo depende da renda. Então, quanto é que vai ser, né, o meu consumo quando a renda não é zero, é maior que zero. A renda sendo zero, a despesa de consumo é 100. Então, eu vou usar essa despesa de consumo 100 em todas as equações, tá? Com a renda sendo zero. E aí é só substituir aqui, né? Na equação, consumo, que é igual a 100, mais o 0,80, que é a inclinação da reta, né? Vezes 100, né? Quando a renda é 100. Quando a renda é 300, quando a renda é 500, 700. Então, a gente achou aqui, né, os valores de consumo. Quando a renda é 100, o consumo é 180. Quando a renda é 300, o consumo é 340. Quando a renda é 500, o consumo é 500. Quando a renda é 700, o consumo é 660. Quando a renda é 800,
o consumo é 740, tá? Agora é só montar o gráfico. Aí eu não sei se dá pra ver o gráfico direito aqui. Eu vou tirar fotografia, tá? E botar depois. Eu fiz colorido aqui, tá? E eu fiz a mão também, tá? Acho que a mão fica até melhor. Eu vou mostrar aqui como é que ficou o gráfico. Então aqui, ó. A representação gráfica dessa equação é dada na figura A12 a seguir. Figura 12. Reta da equação do consumo, tá? Então aqui, ó. Os eixos. Aqui é o consumo, tá? E aqui, ó, é a renda. Consumo, que é onde é o Y na economia, né? E a renda, aonde é o X, tá? Isso dá pra ver aqui. Tá? Eu vou tirar fotografia dessa parte aqui que eu colori e vou postar depois, tá? Mas eu fiz a mão, tá? Meu povo, my people. Aqui, ó, eu fiz a mão, então dá pra ver toda ela aqui. Como eu fiz a mão, ficou horrível, né? Sem régua, sem nada. Tive que aumentar as bolas aqui, ó. E são os pontinhos pequenininhos, fiz os bolão, porque ficou desproporcional, tá? Tá? Então aqui tô junto, ó. Renda 100, consumo 180. Renda 300, consumo 340. Renda 500, consumo 500. Renda 700, consumo 660. Renda 800, consumo 740. Lembra lá que os professores colocaram o 0,80 na fórmula? A equação da reta? Perdão, a inclinação da reta? Então, lá eles forneceram a despesa de consumo 100 para renda 0. Suponhamos que uma despesa de uma pessoa que não faz nada na vida, que não trabalha, não gera produção na sociedade, que eu dei como exemplo na última aula, um morador de rua, né? Seja assim, suponhamos que um morador de rua custe R$100 por dia, uma renda 0. Suponhamos que um morador de rua custe R$100 por dia, né? Ou por mês, ou por semestre, ou... vocês escolhem aí o período de tempo de vocês. Pode ser por dia, pode ser por mês, pode ser... Tá? Não esqueça do período de tempo, viu? Vou botar por mês aqui. Suponhamos que um morador de rua custe R$100 por mês, tá? Vamos supor assim. Porque é uma renda aqui, deve ser uma renda mensal, tá? Então, bota sempre ali aquele 100 na fórmula. Então, vou botar a renda mensal. Então, aqui ele está mostrando, ó, a inclinação da reta, ó. Os professores. O B tá aqui, ó. Aqui tá a inclinação da reta. É onde tá o B. Que eles deram lá na fórmula. Eles já dão aqui, ó. Despesa de consumo 100. E a inclinação da reta 0,80, que é o B. Tá? Ele já fornece isso aqui. Mas agora ele vai mostrar a prova real do 0,80. Eles, né? Não foi só um. Os professores. Agora eles vão fazer a inclinação da reta, tá? Então aqui está o gráfico. E aqui está a inclinação da reta, que é o 0,80. Tá? Então aqui é o delta da renda. Delta renda, que é 200, né? E o delta do consumo, né? A variação do consumo. Delta renda é a variação da renda. A variação da renda é a variação do consumo. A variação do consumo é 160. Tá? Então vamos ler aqui, vamos continuar a leitura, tá, meu povo? Devemos notar que C0, que é a despesa de consumo, que é o intercepto,
tem valor positivo, 100, tá? Indicando que o intercepto da reta de consumo está acima da origem, tá? Ó, o 100 está acima da origem. A origem é o zero, ó. A origem é o zero. Está acima da origem, passou do zero. Tá? Então, o 100 indicando que o intercepto da reta de consumo está acima da origem. Essa aqui é uma anotação técnica, tá? Devemos notar também que B minúsculo, né? Que é a inclinação da reta. Então, devemos notar também que B, que dá a inclinação da reta, tem valor positivo, indicando que a reta de consumo é positivamente inclinada. Tá? É positivamente inclinada. Segue-se daí que aumentos na renda, que é o Y, né, provocam aumentos no consumo. Né? Maior é a renda, ó, maior é a minha renda, maior será o meu consumo. Só aumenta. Calculemos agora o valor de B. Agora ele vai calcular a inclinação da reta. Tá? Para tanto, vamos calcular a inclinação do ponto A para o ponto D. Então, eles escolheram o ponto A na tabela aqui, né? Pega aqui a tabela. Então, eles pegaram esses dois pontos aqui, ó. A renda 500 e o consumo 500. Eles preferiram pontuar esses dois aqui. Então, pontuar a renda 1, 500. Consumo 1, 500. E o ponto 2, né, o outro ponto, que é o D, eles escolheram o A e o D. Ponto A, 500, 500. Ponto D, a renda 700 e o consumo 660. Então, aí é Y2, consumo 2. Tem que fazer a inclinação da reta. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Então, agora calculemos agora o valor de B. Tá? Para tanto, vamos calcular a inclinação do ponto A para o ponto D. Tá? Do ponto A para o ponto D. Devemos recordar que a inclinação de uma linha reta entre dois pontos x1, y1 e x2, y2 é definida como a mudança em y, eixo vertical, que no caso retrata os gastos de consumo, que chamaremos C. Tá? Então, o consumo aqui, ó, eixo vertical. Dividida pela mudança em x, eixo horizontal, que no caso representa a renda, que denominaremos R. Então, aqui, eixo horizontal, que é a renda. Sai o x entre o R, tá? Consumo em vez de y e renda em vez de x. Então, aqui está os pontos, né? Eles botam assim, ponto A, C1, consumo 1, 500 e renda 1, 500. Ponto D, consumo 2, 660 e renda 2, 700. Então, agora tem que fazer a variação, né? Variação do consumo dividido pela variação da renda. Ó. Daí é a variação do consumo, delta C, dividido pela variação da renda, delta R. Então, delta C dividido por delta R. Ó. Aí fica consumo 2 menos consumo 1, dividido pela renda 2 menos a renda 1. Então, vai ficar 660 menos 500 dividido por 700 menos 500. Então, vai ficar 160 dividido por 200. Então, a inclinação da reta é 0,80.
Variação de consumo dividida pela variação da renda da inclinação da reta. E é 0,80, que é o B, que eles tinham dado ali, tá? Então, eles pegam um ponto de equilíbrio, 500, 500, e logo em seguida pegam um valor maior, tá? Que eles botaram o ponto de equilíbrio ali como A. A ponto de equilíbrio é uma igualdade, né? Então, igual o consumo com a renda, né? Minha renda sendo R$ 500 ou $500, né? O meu consumo será R$ 500 ou $500. Então, eles pegaram esse equilíbrio aqui como ponto A. E embaixo, uma renda maior, renda 700, com consumo de 660. Então, do A para D, qual é a minha inclinação da reta? Que deu 0,80, tá? Eu vou ter que bem colorido, ó. Inclinação da reta em verde, tá? Porque tá grifado aqui o B. Tá? Aqui, ó. Deu pra entender, né? Depois de tanta falação de 3 aulas seguidas, eu finalizo agora essa leitura aqui. Tá? Com a inclinação da reta que eles deram ali na fórmula. Tá bom, meu povo? Então, fica pendente o número 5, funções, tá? Deixa eu ver. Então, o número 5 é o 5.1, tá? Eu pretendo ler num dia só. Eu vou ficar pendente aqui, ó. O número funções, tá? É que funções é grande, tá? Eu ainda não vi como é que eu vou dividir. Ou eu posso ler tudo num dia só. Não é grande, né? Não é grande, né? Eu posso ler tudo num dia só ou dividir em duas partes, tá? Então, vou ficar pendente aqui em funções. Tá? Então, aqui funções fica pendente para a próxima aula. Aí eu não sei se eu vou ler tudo num dia só ou se eu divido em duas partes, tá? Eu ainda nem olhei aqui. Tá? Então fica pendente número 5, funções. Aí eu não sei se eu leio num dia só ou divido em duas partes. E ali o gráfico eu vou tirar fotografia, tá? Aqui tá o gráfico que eu fiz à mão aqui. Horrível meu gráfico à mão. Aí eu fiz à mão, eu não peguei régua nem nada. Tá bom, povo? Então assim,
Final de terça-feira, já vai ser 9 horas da noite, então... terminando o carnaval, né? Ah, amanhã... amanhã é 14, tá? Amanhã é aniversário do Renan. É aniversário do Renan Santos, do MBL. Tá de anos em festas amanhã. Só pra avisar. Então, boa quarta-feira, que é dia de aniversário. Boa quinta-feira, que é aniversário da minha madrinha, Rosângela também. Dia 15, aniversário da minha madrinha. E eu vou fazer exame de sangue. Boa sexta-feira, bom sábado, bom domingo. E segunda-feira, se não houver nenhum imprevisto, eu volto com a aula de inglês do professor Dib, Felipe Dib. Hello, my people, hello, my friends. Tá bom, eu volto com inglês semana que vem. E tchauzinho. Juízo aí na cabeça de vocês. Bye, goodbye, bye, bye, bye. Como é que ele fala mesmo, Jimmy? Bye, 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 goodbye, bye, good morning, good afternoon, good evening, good night, good night. Fui. Tchau pra vocês.